Olá, sejam bem-vindos ao canal Inspira Matemática. Eu sou o professor Pablo Fonseca. Trago hoje nessa videoaula frequências e classes, termos, medidas, dados estatísticos. Estamos na aula 10 da nossa playlist maravilhosa do nosso curso básico de estatística aqui do canal. Antes de começar a falarmos de frequências, classes, intervalos, eu gostaria de pedir o seu like, pedir o seu comentário, a sua inscrição aqui no nosso canal. Ative o sininho. Todo dia tem uma dica nova, tem uma videoaula nova de algum assunto matemático interessante. E quando chegarmos a 1000 inscritos, adivinha? Farei lives semanais, dando aula para vocês ao vivo do tema que vocês sugerirem. Ok? Vamos lá? Frequência ou frequência absoluta de um evento é o número de vezes que o evento ocorreu em um experimento ou estudo. Bem, eu estou aqui numa pesquisa, estou pesquisando a idade de um grupo de pessoas. E nesse grupo, digamos, de 10 pessoas, 2 têm 20 anos. Então, o dado 20 anos vai ter frequência 2. Se nesse grupo eu tiver 5 pessoas com 15 anos, o dado 15 anos tem frequência ou frequência absoluta 5. E isso geralmente vem formatado numa tabela ou num gráfico. Frequência relativa está aqui embaixo. É a quantidade desse dado relacionada a alguma coisa. Relativa, eu estou relativizando ela com alguma coisa. Com o quê? Com um total de dados. Frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o tamanho da amostra. Então, vamos lá. Se eu tenho 20 pessoas e desse grupo de 20 pessoas, 2 pessoas têm a mesma idade, frequência absoluta dessa mesma idade, 2. Frequência relativa, 10%, porque 2 é 10% de 20. Ok? Tabela primitiva ou dados brutos. Eu faço essa pesquisa das idades e vou anotando aleatoriamente, assim, 20 anos, 15 anos, 15 de novo, agora 13, 31. Não tem uma arrumação, não está ordenado, não está separado, não está tabelado. Isso se chama tabela primitiva ou dados brutos. Quando eu pego essas idades e arrumo, aí sim eu tenho uma sequência de dados ordenada. E se eu coloco numa tabela, aí sim eu já começo a ter uma organização mais estatística dessa coisa, que é o que a gente vai ver aqui nesse exemplo. Vamos lá? Enquanto eu desço a tela, se você ainda não deu o teu like, a hora é agora. Foi? Então vem comigo, separei um exemplo e no final tem um exercíciozinho que eu, se fosse você, pausava o vídeo, tentava fazer sozinho, mas sem desespero. Não conseguiu? Dá o play que eu te mostro a solução. Vamos lá? Exemplo. Faça uma distribuição de frequência dos dados abaixo sem intervalos de classe e com intervalos de classe. Está aqui os dados, 45, 41, 42 até o 51. São 20 dados, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Bom, são 20 dados. Eu não sei se isso aqui são idades, ações em milhares de reais na bolsa, eu não sei. São dados brutos, né? Porque não segue nenhuma ordenação, nenhuma organização. E eu quero que se faça uma distribuição de frequência, sem intervalos de classe e depois com intervalos de classe. Bem, aqui do lado esquerdo do seu vídeo, já deixei a tabela sem intervalos de classe e do lado direito as tabelas com intervalos de classe. Pablo, mas o que é classe? Está aqui para você. São intervalos de variação dos dados estatísticos. Reparem que aqui do lado direito eu tenho aqui, numa única classe, um intervalo que vai de 41 até 45. Uma segunda classe que vai de 45 até 49. Aqui eu tenho 5 classes. Já aqui, à esquerda do seu vídeo, vou abaixar mais um pouquinho. Eu tenho 20 classes, reparem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 classes. Não sei de onde eu tirei 20, perdão. 13 classes. Pessoal, tá aqui, ó, dados 41. Com que frequência que foi pedido para fazer o quê? Uma distribuição de frequência. O dado 41 aparece. Vou mudar a caneta de cor, vou para o rosa. Vamos lá. 41 está aqui. 2 vezes. 3 vezes. 4 vezes. Mais alguma? Não, né? Frequência 4. O 42. 1 vez. 2 vezes. E só. O 43. 1 vez. Uma única vez. O 44. 1 vez. E só uma vez. O dado 45. Uma única vez. O dado 46. 1, 2 e somente 2. O dado 50. 1, 2 e somente 2. O dado 51 aparece uma vez aqui no final e só uma vez. O 52 aparece uma vez. 54, uma única vez. 57, uma única vez. 58, 2 vezes. E o 60, uma única vez. Lembra que a gente contou aqui de canetinha azul que eram 20 dados? Vou abaixar a tela mais um pouquinho. Esse somatório aqui dessa coluna tem que dar 20. Vem comigo. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bateu, não esqueci de ninguém e distribuí a frequência corretamente. Agora, esse F com percentual já não é mais a frequência absoluta, é a frequência relativa. 4. Aqui eu tenho 4 de 20. Simplificando, dá 1/5. 1/5 na forma decimal é 0,2. Então, caminho 2 casas para cá e aí eu sei que é 20%. Assim como 2 de 20 é 10%. Se 2 de 20 é 10%, 1 é a metade de 2, então isso aqui só pode ser 5%. 5%. 5%. Olha o 2 de novo, a gente já calculou. 10%. 10%. De novo 5, 5, 5, 5, 10, 5. Esse somatório aqui, pessoal, dessa coluna, o meu total tem que ser 100%, senão tem alguma coisa errada. Total não é 20? Esse é o meu 100%. Vamos lá, 20, 30, 45, 55, 65, 70, 80 e 5, 95, 100%. Fiz a distribuição de frequência sem intervalos de classe. Agora, com intervalos de classe, vamos entender o que é esse símbolo aqui. Significa um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, ou seja, nessa classe eu tenho dado 41, 42, 43 e 44. Aqui sim, começa no 45 e termina quase em 49, só que 49 é aberto. Então, aqui eu tenho 45, 46, 47 e 48. Entenderam o intervalo de classe? Aqui eu estou agrupando, então eu tenho uma tabela menor. Essa tabela ela é muito útil quando eu tenho muitos dados, como eu tinha aqui. A tabela fica muito grande, então tem como eu deixar a tabela mais enxuta. E isso aparece em variadas questões de concurso público, tá, pessoal? Para o 45 fazer parte, eu teria que ter essa simbologia aqui, 41, 45.
Essas duas barrinhas aqui na extremidade do segmento. Tá? Mas reparem que ele só é fechado à esquerda e aberto à direita. Um outro detalhe, quando a gente faz uma distribuição com intervalos de classe, é que todas as classes têm que ter a mesma amplitude, ou seja, o mesmo tamanho. Aqui, ó, 4 dados estatísticos, 4 dados estatísticos, todas elas estão agrupadas de 4 em 4 dados estatísticos. Por isso que eu tenho 5 classes, 5 vezes 4, 20. Não eram 20 dados que eu tinha? Beleza? Pablo, poderia fazer uma divisão, sei lá, em 4 classes? Poderia, tá? Aqui eu fiz em 5 e eu só quero que você distribua a frequência. E você vai fazer isso com muita facilidade, olhando aqui para essa tabela que já está feita. Qual é a frequência absoluta? A frequência absoluta pode ser chamada de FI e a frequência relativa de FR, tá? Ou F percentual e simplesmente frequência ou frequência absoluta. São algumas terminologias que aparecem aí em variadas bibliografias de matemática e de estatística, tá, pessoal? Então vamos lá. 41 eu tenho 4, 42 eu tenho 2, 43 eu tenho 1 e 44 eu tenho 1. Então eu tenho um total de 4, 6, 7, 8. De 45 até o 49 eu tenho 1, 3, 50 não, né? Então aqui só 3. Do 49 ao 53 eu tenho 2, 3, 5. Do 53 ao 57 eu tenho 1. O 57 não entra, então aqui eu só tenho 1. 57 entra aqui, ó, no de baixo. Então eu tenho 1, 3, 4. Adivinha quanto tem que dar esse total aqui, pessoal? 20. Vamos ver? 8, 11, 16, 17. Tem alguma conta errada aqui, hein? Tem alguma conta errada aqui. Procura comigo. 4, 6, 7, 8. 1, 3, 2, 3. Aqui do 49 ao 53, eu tenho 4 e não 5, né? Somei errado aqui, pessoal. Desculpa. Ao vivo tem dessas coisas. A aula não é gravada nem editada. É como se a gente estivesse na nossa sala de aula. E eu acho bacana que isso traz bastante naturalidade. Ok? Então aqui são 4. E por isso a importância de conferir esse somatório aqui no total. Vem comigo. 8, 11, 15, agora sim, 20. E a frequência relativa? 8 de 20. 8 de 20. Isso é a mesma coisa que, dividindo por 4, 2 para 5. E 2 dividido por 5, 0, 0,4. Em percentuais, 2 casas para cá, 40%. 3 não vai dar uma conta exata. Vou fazer aqui, 3 dividido por 20. 0, 0,1, sobra 10. Até deu, né, pessoal? Pensei que não fosse dar. 3 dividido por 20, 5. Acabou a conta. Aqui eu tenho 15%. 4 é metade de 8, então isso aqui é 20%. 1 é a quarta parte de 4, então isso aqui é 5%. E aqui de novo 20%. E esse total tem que dar 100%, senão está errado. Confere. 40, 55, 75, 80, 100, fechou, fizemos a distribuição. Então, pessoal, recapitulando, frequência absoluta, frequência relativa, o que é uma tabela primitiva, e nós vimos como funciona a distribuição de frequência, com dados em intervalos de classe e sem intervalos de classe. Agora está aqui um desafio para você. Pausa o vídeo e tenta fazer. Caso você não consiga, dá o play e eu te mostro a solução. Vamos lá?
Em 20 dias de aula, um professor de estatística anotou o número de alunos ausentes. Depois fez a seguinte tabela de frequências: frequência absoluta, frequência relativa em percentual. Reparem que aqui os intervalos são fechados, olha. Ele é fechado em 0, fechado em 3. Tanto é que o 3 não aparece na classe seguinte, aparece o 4, fechado, até o 7, fechado. Ok? Um dado importante não está na tabela, mas está no enunciado. 20 dias de aula. O professor anotou os alunos ausentes. Então, durante 5 dias, eu tive de 0 falta até 3 faltas. E qual é a frequência relativa aqui? Quem é o A? O A é a frequência relativa do 5. E o 5 está se relativizando com quem? Com os 20 dias de aula. Então, A, vou fazer aqui mesmo, é 5 de 20. Isso dá 1/4. Isso é 25%. Então, já achei o A. Agora, vamos achar o B. É o caminho inverso. Ele já me deu 25%. E eu já sei, olhando para a classe de cima, que isso é 5 faltas. Então, já matei o B. O C e o D não tem como eu fazer, mas o E tem. Porque 2 faltas é 10%. Como é que eu sei isso, Pablo? 2 de 20. 1/10 ou 0,1 ou 10%. E agora, gente, lembra daquela linha embaixo da tabela que eu chamei bastante atenção lá no exemplo, o total? Aqui eu tenho que ter 100%. E aqui eu tenho que ter os meus 20 dias. Então, veja bem, se eu 5 mais 5, 10, mais 2, 12, aqui só pode ser 8. E 8 em percentual, basta eu fazer o seguinte, ó, o D vai ser 8 para 20. Isso dividindo por 4, numerador e denominador, dá 2 para 5, que é 0,4 ou 40%. E reparem, ó, 50, 90, 100%. Gostaram do exercício? Aparecendo um botãozinho aqui embaixo. Dá aquela moral se você ainda não está com a gente. Vem fazer parte do nosso time. Espalha para os amigos. Chegando a 1000 aulas ao vivo toda semana, galera. Até a próxima videoaula.